Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis de História do Brasil. Você que está se preparando para a prova da ESA, prova do Colégio Naval e SpaceX, você não pode deixar de assistir essa aula. Vamos falar sobre invasão holandesa no Brasil. Cara, muito cobrado, né, nos concursos militares. Então fica ligado nas dicas no bizu que eu vou passar para você hoje aqui. Tá a fim de saber? Então cola comigo que vai começar a nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre um tema bastante cobrado em provas militares. ESA, Colégio Naval, SpaceX, cara, cai muito. Nas últimas 20 provas, pelo menos, mais de 50% caíram sobre, cobrando nesse assunto sobre invasão holandesa no Nordeste brasileiro. E eu trago para vocês hoje aqui uma aula bem visurada, bem destacada, o que cai nessas provas, beleza? Então, em 1630, aproximadamente 70 navios da Companhia das Índias Ocidentais chega ao litoral pernambucano. Sem forças para conter, essa invasão holandesa, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, retirou-se para o interior da capitania e lá fundou o Arraial do Bom Jesus, como se fosse um quartel-general, da onde então seria feita a resistência da invasão holandesa. Então, a partir do Arraial do Bom Jesus, Matias de Albuquerque, junto com alguns colonos, alguns senhores de engenho, começam a dar combate, à resistência à invasão holandesa. Então, fiquem bem ligados, galera, no nome do Arraial do Bom Jesus. Então, o Arraial do Bom Jesus foi o principal ponto de resistência aos holandeses. Conhecendo melhor o terreno da capitania, Matias de Albuquerque comandava diversas emboscadas contra os holandeses. Olha só que interessante, assim como aconteceu lá na Bahia, onde a milícia dos descalços começaram a fazer, a utilizar, a táticas de guerrilha, de emboscadas, de ciladas, assim também foi feito em Pernambuco, a partir do Arraial do Bom Jesus. Até que Domingos Fernandes Calabar, conhecido como o maior traidor da história, da invasão holandesa, ele era um senhor de engenho, luso brasileiro e conhecia muito bem a região. Então ele decide colaborar com os holandeses, passando informações sobre os caminhos que levavam até o Arraial do Bom Jesus. Então Calabar acaba traindo, a coroa, ou pelo menos, os interesses da coroa luso-brasileira, da coroa ibérica, e vai passar para os holandeses toda a estratégia para se chegar até o Arraial do Bom Jesus. Então, a partir da ajuda de Calabar, os holandeses conseguem vitórias significativas até que o Arraial é destruído e a resistência da invasão holandesa ela é cessada. Então, nós vamos ver que nesse período, os holandeses conseguem permanecer em Pernambuco e se estabelece então ali um governo, holandês no Brasil. E para falar sobre o governo holandês no Brasil, nós temos que falar sobre Maurício de Nassau, que foi então o administrador dessa parte do domínio holandês no Nordeste brasileiro. Bom, na administração holandesa destaca a figura do conde holandês Maurício de Nassau, que governou a região de 1637 até 1644 em nome da Companhia das Índias Ocidentais. Nassau realizou diversas benfeitorias na região, permitindo que Pernambuco vivesse uma fase de prosperidade. A dominação holandesa no Nordeste abrangeu as regiões de Sergipe até o Maranhão. Galera, presta bem atenção. O domínio holandês no Nordeste brasileiro, ele vai se dar, após a tomada então de Pernambuco, a expansão do domínio holandês, ela vai se estender. Só que ela vai se estender, galera, do Maranhão até Sergipe. Ou seja, Salvador não vai ser mais invadida pelos holandeses. Então, galera, fique bem ligados nessa parte, porque já caiu em provas anteriores, a gente vai ver, nós vamos fazer algumas questões, sobre provas anteriores que caiu sobre a invasão holandesa. Nós vamos ver que em algumas delas destaca que
Salvador foi invadida novamente com a segunda incursão holandesa. Não, na segunda incursão em Pernambuco, o domínio holandês é estendido do Maranhão até a região de Sergipe. Salvador não vai ser invadido novamente. Beleza, galera? Fica ligado aí no bizu. Bom, interessante sobre a administração de Nassau, que foi uma administração, de certa forma, muito significativa e positiva principalmente para Pernambuco. E aí eu vou destacar aqui para vocês as principais medidas adotadas por Maurício de Nassau durante o seu governo aqui no Nordeste brasileiro. Bom, primeiro, concessão de créditos. A Companhia das Índias Ocidentais, a partir então do governo de Maurício de Nassau, concedeu créditos aos senhores de engenho no Nordeste brasileiro, destinado então a reaparelhar o engenho, né? Comprar mais ferramentas, comprar mais escravos, ou seja, ampliar a fazenda e a produção de açúcar. Isso fez com que, de certa forma, a produção açucareira ela comece a ser retomada. Bom, a tolerância religiosa também foi uma significativa medida tomada por Nassau. Por quê? Nassau ele era protestante, né, de uma orientação religiosa calvinista, e ele permitiu, dentro do domínio holandês, em que as religiões fossem professadas de forma livre. Ou seja, ele não obrigou os brasileiros a se converterem ao calvinismo. Ele permitiu que cada religião fosse professada de forma livremente. Beleza? Então, a tolerância religiosa foi também uma dessas medidas adotadas durante o governo de Maurício de Nassau. Bom, obras urbanas. Algumas obras foram feitas principalmente nas grandes cidades, né? Nas cidades mais importantes, como por exemplo em Recife e Olinda. Então foram feitas, por exemplo, construção de pontes, obras sanitárias, né? Criação de praças, a criação da cidade de Maurícia, que hoje é um bairro lá de Recife, né? Então obras públicas, né, de melhoramento urbano foi feitas, né, nas principais cidades. Isso foi significativo, né, até porque as cidades ali, de certa forma, as cidades coloniais, pouco eram adotadas medidas de urbanização pela coroa. E Maurício Nassau acaba fazendo algumas obras importantes. Vida cultural. Durante o governo de Nassau, ele trouxe para o Brasil artistas, médicos, astrônomos, naturalistas, botânicos, pintores. Então a gente vai ver, galera, que a vida cultural, né, no Brasil colônia, ela é retratada muito durante esse período que Nassau está administrando o Nordeste. Então algumas imagens, algumas pinturas sobre o cotidiano, né, principalmente da sociedade açucareira, elas são retratadas pelos artistas trazidos durante a administração de Maurício de Nassau. Bom, participação administrativa. As câmaras municipais foram substituídas pelas câmaras dos escabinos, aonde holandeses e luso-brasileiros tinham direito à representação. Olha só que interessante. Durante o governo de Nassau, ele não excluiu a classe senhorial, ele não excluiu os senhores de engenho da administração ali do seu domínio. Muito pelo contrário, as câmaras municipais, que eram ocupadas, né, pelos homens bons, foi substituída pela Câmara dos Escabinos, onde você tinha cadeiras destinadas aos holandeses e cadeiras destinadas aos senhores de engenho, né, aos grandes proprietários, aos grandes fazendeiros. Isso é interessante, que ele permite que os senhores de engenho também reivindiquem, né, algumas leis, reivindiquem alguns direitos. E muito interessante essa parte administrativa. Então, o período em que Nassau esteve à frente, né, da administração dessa colônia holandesa é um momento, de certa forma, de prosperidade, lógico, visando os interesses comerciais holandeses. Lembrando que a Holanda foi a grande parceira de Portugal no comércio de açúcar. Ela era que fazia o financiamento dos engenhos, ela transportava o açúcar para a Europa, refinava o açúcar e distribuía o açúcar no mercado europeu. E aí, quando tem a União Ibérica, em que a Holanda é proibida, né, de fazer comércio com Portugal, ela vai invadir o Brasil, que é onde estava a produção do açúcar, a produção da cana-de-açúcar. Bom,
No momento que acontece a restauração da coroa portuguesa, que é o momento então que a União Ibérica ela se cessa, é o momento então que a gente vai ver uma decadência, né, da participação da Companhia das Índias Ocidentais no Nordeste brasileiro. Vamos acompanhar aqui, ó. Com a restauração do Reino de Portugal em 1640, Dom João IV da dinastia dos Bragança assume o trono português. Embora tivesse reconquistado sua soberania, Portugal estava enfraquecido com as guerras contra a Espanha e por isso firmou uma trégua de 10 anos com a Holanda, onde ambos se comprometeram a não ameaçar os respectivos domínios coloniais. Então Portugal entra em guerra contra a Espanha, dá fim à União Ibérica com a Guerra da Restauração, porém com a Holanda ela não entra em conflito. Portugal prefere entrar com uma trégua e falou o seguinte, ó, em 10 anos você tem que devolver o Brasil e os demais domínios, né, coloniais de Portugal de volta. Então nós não vamos entrar em guerras, você tem um período para poder então sair dos meus domínios portugueses. E assim então a Holanda, de certa forma bem gradual, ela vai deixando de investir nas colônias portuguesas, o Brasil inclusive. A partir daí então a companhia resolveu diminuir os seus efetivos militares a fim de conter os gastos. Passo seguinte foi a demissão de Nassau e a supressão do seu oneroso estilo administrativo. Então houve uma mudança administrativa no Nordeste brasileiro, onde o domínio holandês se encontrava. Em 1644, Nassau foi substituído e as dívidas dos senhores de engenho com os holandeses foram severamente cobradas, assim como o confisco de suas propriedades. Aí então começou um período, de certa forma, negativo, né, da administração holandesa no Nordeste. E aí vão começar a gerar grandes conflitos. Isso gerou então um grande descontentamento, onde, né, luso-brasileiros, dando motivo aos luso-brasileiros a iniciar diversas rebeliões. E aí a gente vai ver dar início a uma sublevação ou uma insurreição em Pernambuco, que vai ficar conhecido como a Insurreição Pernambucana, que vai durar de 1645 até 1654, com, né, a expulsão definitiva dos holandeses. Então, ó, em 1645, 18 líderes da região de Pernambuco se reuniram no engenho de São João, uma fazenda de São João, e lá eles assinaram um tratado comprometendo-se em expulsar os holandeses. Foi construído então um novo forte com o mesmo nome do antigo, Arraial do Bom Jesus. Então, galera, fica ligado que vai ter um Arraial do Bom Jesus no início, que é durante a invasão holandesa, e um Arraial do Bom Jesus no final, na insurreição pernambucana com a expulsão dos holandeses. Então, através desse arraial, desse novo Arraial do Bom Jesus, eles realizavam sucessivos ataques surpresas contra as tropas holandesas. Esses conflitos foram diversos, mas os principais ficaram conhecidos como as Batalhas dos Guararapes. Foram duas, uma em 1648 e a outra em 1649. As Batalhas dos Guararapes foram as batalhas decisivas para a derrota dos holandeses no Nordeste. Bom, esses movimentos, né, ficaram conhecidos então como a Insurreição Pernambucana e seria então responsável pela derrota dos holandeses no Brasil. Destaca-se nessa insurreição, além do sentimento nativista, as figuras de João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, do negro Henrique Dias e do índio Antônio Felipe Camarão. Então, galera, a gente vai ver a primeira vez na história do Brasil aonde luso-brasileiros, né, senhores de engenho, negros, escravos, índios, unidos em torno da expulsão de um invasor. Então, a insurreição pernambucana ela é encarada pela historiografia como o primeiro movimento de caráter de um sentimento nativista. Não de um sentimento nacional, né? Não significava que o Brasil estava ganhando um sentimento de nacionalidade. Mas era um sentimento seguinte, onde branco, negro e índio se juntaram, né, para expulsar aqueles que não eram dali. Então, a insurreição pernambucana era, de certa forma, foi encarada como o início de um sentimento nativista. Isso pode ser cobrado em prova, tá, galera?
Bom, outro fator preponderante para a derrota dos holandeses no Nordeste foi os sucessivos confrontos no quadro político europeu. Por quê? A Holanda ela começou a entrar em conflito com outros países, com outros reinos lá na Europa. Então, isso fez com que a atenção dos holandeses se voltasse para esses conflitos e deixar, de certa forma, os holandeses no Brasil, de certa forma, desguarnecidos. Então, vamos lá. A Inglaterra havia aprovado, em 1651, o Ato de Navegação, onde excluía a Holanda do comércio colonial inglês e que gerava grandes prejuízos aos holandeses, que foram obrigados a reagirem, iniciando uma guerra naval contra a Inglaterra e acabando sendo derrotados. Esse ato de navegação, galera, é o seguinte: esse ato de navegação determinava que apenas navios ingleses poderiam fazer o transporte colonial entre a Inglaterra e as colônias inglesas. Então, somente navios ingleses poderiam transportar mercadorias da Inglaterra e suas colônias. Antes disso, quem fazia grande parte desse comércio era a Holanda. Então, com o ato de navegação, a Holanda perde um grande mercado comercial, que é o mercado britânico. E isso faz com que a Holanda entre em conflito com a Inglaterra. Bom, como consequência, a ajuda aos holandeses no Brasil acabou sendo reduzida por conta da guerra contra a Inglaterra. Isso fez com que os holandeses aqui no Brasil não tivessem mais recursos, né? Não houve ajuda, não houve reforços para serem enviados ao Brasil. Então, esse conjunto de fatores acabou assegurando a vitória luso-brasileira e expulsando os holandeses do Brasil em 1654. Bom, em 1654, então, os holandeses se renderam perante a superioridade das forças luso-brasileiras e assinando, em 1661, a Paz de Haia, onde a Holanda reconheceria o domínio português sobre o Nordeste brasileiro. Só que, em troca, Portugal pagou uma grande indenização pelos prejuízos causados à Companhia das Índias Ocidentais, né? Por todo o investimento que foi feito no Nordeste, por todo o dinheiro colocado lá no Nordeste brasileiro, a Holanda então cobrou, através desse tratado, um ressarcimento. Além disso, Portugal abriu mão das suas colônias portuguesas no Ceilão, em Malaca e nas Ilhas Molucas, que agora passaram a ser domínio holandês. Essas ilhas eram grandes produtoras de especiarias, tá? Então a gente vê que esse tratado de paz entre a Holanda e Portugal acabou, de certa forma, beneficiando também a Holanda. Bom, os holandeses, após serem expulsos do Brasil, se instalaram nas Antilhas, aonde introduziram então a produção de cana-de-açúcar e em pouco tempo passaram a concorrer fortemente com o açúcar brasileiro, sendo um dos principais motivos pela decadência da economia açucareira no Brasil. Bom, os holandeses, por terem passado bastante tempo aqui no Brasil, eles aperfeiçoaram, né, as técnicas de produção da cana-de-açúcar, né, da produção, então, do açúcar. Então, quando eles são expulsos do Brasil, eles levam esse conhecimento para algumas colônias holandesas, nas Antilhas, e lá eles começam, então, a fabricar, produzir o seu próprio açúcar. O açúcar holandês era muito mais valorizado, né, de muito melhor qualidade do que o açúcar brasileiro. E no mercado europeu, o açúcar holandês ele começa a ter um mercado muito maior, fazendo com que o açúcar brasileiro entre em decadência econômica. Para a gente que tem alguma dúvida, né, aonde ficam as Antilhas, eu tenho esse mapinha aqui, ó. Nessa parte aqui desse quadradinho menor é uma ampliação, né, de onde ficam as Antilhas holandesas. Então, ó, as Antilhas holandesas ficam aqui nessa região, né, do Caribe, nessa região aqui da América Central. Foi a partir, então, dessas ilhas holandesas que a produção do açúcar antiliano, ou do açúcar holandês, foi produzido, e isso fez com que o açúcar brasileiro entrasse em decadência. Bom, para falar também sobre a parte administrativa, né, após a expulsão dos holandeses, é interessante a gente falar sobre o Conselho Ultramarino, que também foi peça fundamental na administração do Brasil ao final da União Ibérica. Então, o Conselho Ultramarino ele foi criado após a restauração da coroa portuguesa
como um órgão metropolitano, ou seja, um órgão diretamente ligado à coroa portuguesa em Portugal, né, onde passou a centralizar toda a administração do Império Português, caracterizado pela crescente fiscalização, proibindo qualquer tipo de comércio estrangeiro da colônia, né, com outra nação, exceto a Inglaterra, que tinha feito já vários tratados comerciais com Portugal. Criava-se também, através do Conselho Ultramarino, as companhias de comércio, né, as companhias privilegiadas de comércio, que foi a Companhia Geral do Comércio do Brasil e a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que tinha o monopólio sobre todo o comércio das suas respectivas áreas. Então você tinha uma companhia para o Estado do Brasil e uma companhia de comércio para o Estado do Maranhão. Essas companhias de comércio, elas tinham a principal função: levar os produtos produzidos, né, nas colônias para Portugal e trazer de Portugal para o Brasil os produtos manufaturados, né, onde seriam então vendidos para a colônia, além também de abastecer a colônia com escravos. Então essas companhias particulares prestavam esse serviço de transporte de Portugal para o Brasil e das colônias africanas, né, onde então fazia-se o tráfico negreiro para a colônia brasileira. A carga tributária e as restrições sobre os colonos aumentaram muito e a autonomia municipal foi anulada, né, as câmaras municipais, que então o juiz, ou melhor, o presidente, né, da Câmara Municipal foi trocado, foi substituído pelo juiz de fora, que era então uma autoridade nomeada diretamente pelo Conselho Ultramarino. Então a Câmara Municipal não seria mais presidida pelo juiz ordinário, né, que era o presidente da Câmara Municipal. Agora a presidência seria exercida pelo juiz de fora, que era então um vereador nomeado diretamente do Conselho Ultramarino. Isso fez com que a autonomia colonial, né, da elite colonial diminuísse. Para garantir, então, o cumprimento das determinações impostas pela nova política colonial, marcada agora pela centralização e pelo progressivo enrijecimento do Pacto Colonial, foi aumentado o efetivo militar português na colônia. Então a gente vai ver uma crescente demanda, né, de efetivos militares na colônia, justamente para poder fiscalizar e forçar o cumprimento da nova lei. Com isso, surgiram os primeiros protestos contra os colonos, prejudicado, né, pela essa nova política. E a gente vai ver o que? Surgir os primeiros movimentos nativistas, que é uma aula futura que nós vamos tratar, né? Para falar sobre a Guerra dos Emboabas, revolta de Beckman, revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica, que foi, de certa forma, muito influenciado por esse enrijecimento fiscal, político e administrativo na colônia brasileira. Beleza? Galera, a aula de hoje foi toda bisurada sobre invasão holandesa. Nós vamos fazer questões de prova nas próximas aulas, pegando apenas as invasões holandesas, beleza? Olha só, você que não é inscrito no canal História Bisurada, se inscreva, comente, faça perguntas aqui, que eu estarei respondendo assim que possível. Valeu, galera, obrigado e até a próxima!